Olá, boa noite. Eu sou Glaudio Luiz e esse aqui é o Teologando Entre Amigos. Novamente é bom estar com você, nós podemos nos reunir, trocarmos ideias, recebermos os nossos amigos, que me deixa muito satisfeito, sabe? A ideia de estar com os amigos. E o legal, eu queria compartilhar isso com vocês. Os amigos vão aumentando, sabe? A gama de amizade ela foi se ampliando. Então, essa pandemia tem sido uma bênção nesse momento de encontrar pessoas, reencontrar pessoas e afirmar relacionamentos. Tem sido muito gostoso. Mas eu queria deixar para você nessa noite, breve, antes de eu chamar o nosso convidado, Mateus capítulo 6, verso 25. Não andeis ansiosos. Mateus ele fala sobre a ansiedade que tem se aplacado ao ser humano, a preocupação com tudo que ele vai viver na sua vida. E aí o escritor, juntamente com as palavras de Jesus, ele faz uma analogia com as criaturas do campo, com as plantas, e se refere a elas como seres que não têm preocupação no que vestir, o que comer. Eu sei que hoje, no momento que estamos vivendo, de pandemia, você pode estar falando assim, poxa, mas esse cara está louco em apregoar uma ideia dessa. Só que eu queria compartilhar com você isso. A Bíblia ela é bem clara nesse momento, quando ela fala para mim e para você que nós devemos nos preocupar, sim, com o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas Jesus viria acrescentando. Como com certeza eu posso afirmar para você que Deus tem acrescentado algo na sua vida. Deus tem trago a você, igual a mim nesses dias, e eu achei legal, amigos novos, pessoas novas, para que nós pudéssemos compartilhar histórias. Sabe, e isso tem sido maravilhoso para mim. Eu sei que às vezes a gente, por causa das mazelas, dos problemas da vida, a gente se entristece. Mas eu queria deixar para você, Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de você em todo o tempo. Mesmo que você agora, nesse momento, não tenha a condição de reconhecer, Deus tem cuidado de você. E a partir disso, desse momento, eu sei que você já leu, nós hoje vamos falar sobre esse tema, né? Como as coisas externas podem afetar o interior do ser humano. E aí foi apresentado um amigo por outro amigo, um querido meu de faculdade, meu amigo Adão Gomes. Ele falou assim, não, eu tenho uma pessoa que vai conversar com você e você vai poder atender o público que te assiste. Eu falei, poxa, então me apresenta ele. E aí ele me apresentou o pastor Lucas Gomes. E aí eu vou chamar o pastor Lucas Gomes para você também conhecê-lo. Deixa eu ver. Aí, pastor! Pastor, vamos Graça e paz. cortar um pouco a formalidade, se você me permitir? Bora. Lucas, bora? Pode ser? Claro. E aí você me chama de Glaudio, tá bom? Lucas, Glaudio, somos amigos. E eu quero deixar bem claro aqui que é um prazer receber você, tá? Estamos em casa, estamos entre amigos. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público aí. Amém. Bom, eu sou o Lucas Gomes, filho do Dilson, da Beth, neto da Domitila, da Gildete, do Eliel, do Januário. Eu estou pastoreando a Igreja Metodista em Santana de Parnaíba há 4 anos. Então, é a minha primeira igreja que eu pastoreio. Eu tenho o privilégio de poder pastorear como primeira igreja a igreja que a minha avó fundou. Minha avó é fundadora da Igreja Metodista em Santana de Parnaíba. E não acredito em coincidência, mas acredito no mover do Espírito Santo e acredito que ele preparou isso para mim. E eu digo que eu sou um privilegiado, né? Eu sou aquele que colhe o fruto do trabalho de muitas pessoas. Então eu sei que eu estou colhendo o trabalho da minha avó e de outros tantos que ajudaram ali naquela cidade. Então
Eu também sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei durante bastante tempo na área de publicidade e propaganda. Trabalhei em todas as empresas de educação, desde a TIM, a Vivo, a NET, Claro, e também trabalhei na área de marketing na Editora Abril. Então, foram alguns anos aí desde que eu me formei, hoje eu estou com 35 anos, e desde os 26 anos eu decidi assumir o chamado que Deus tinha aos 20 anos, o chamado pastoral. E eu fugi durante 6 anos desse chamado aí, mas aos 26 anos foi impossível fugir disso e seguir o caminho que Deus me chamou para seguir, e amo muito fazer isso. É uma coisa que eu digo sempre, eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo. Abriria mão de tudo que abri antes na carreira como publicitário para poder ser pastor. Cuidar de vidas é um privilégio. E eu acho que é isso. Não, Lucas, eu vou te falar que eu amo também essa função, sabe? Tem horas que eu me pego e fico pensando assim, o que seria da minha vida se não fosse o cuidar de pessoas? A gente... Exatamente. Eu sempre lembro de uma situação, minha mãe sempre falou assim, olha, se a gente não trabalha na igreja, a gente é igual ferramenta que enferruja. Minha mãe sempre falava isso para mim e eu gravo isso na memória. E, sabe, eu venho militando nessa vida há muito tempo. E amo, sabe, eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de cuidar das pessoas. Quando eu não cuido, eu me sinto desamparado ao mesmo tempo. É aquela lei da semeadura. Quanto mais eu faço, mais eu recebo, e assim vai. É muito gostoso. Você é casado? Sou casado. Essa é a segunda parte da história boa. Eu conheci a Amanda, que é minha esposa, num evangelismo que nós fazíamos em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, Legal. no interior de São Paulo. E nós nos conhecemos na missão. Nós nos conhecemos em vários eventos que nós fomos missionários aí, em cidades vizinhas aqui, a capital de São Paulo. E a gente acabou se conhecendo, fomos o mesmo propósito. Eu acredito muito nisso, que Deus ele não une pessoas porque tem uma alma gêmea. Deus ele une propósitos, né? Verdade. Então Deus ele tem o Verdade. mesmo Concordo propósito plenamente para com você. caminhar junto. E a Amanda é aquela que me completa. Eu acho que eu sou muito sonhador, sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa muito emotiva, e a Amanda ela consegue me trazer um pouquinho dessa santa. Não é uma racionalidade que tira você de perto de Deus, mas é uma racionalidade que te mostra um caminho mesmo. E eu vejo isso na minha esposa, eu vejo que ela é a mão de Deus. Deu uma travadinha, mas daqui a pouco retorna a fala. Ah, tá me ouvindo já? Já voltou. Lucas, eu também sou casado, tenho 4 filhos. Tenho uma que é casada já, ainda não tenho netos. Tem essa cara de garoto, mas já tenho 49 anos. Eu sou casado com a Marcilene. Marcilene. É um complemento da minha vida. Também é aquela coisa boa. Eu acho que o problema do pastorado é esse. A gente vive sonhando, né? Tá me ouvindo? Tô te Você me ouvindo, ouve? tô te ouvindo. Isso. A gente vive Tô te sonhando ouvindo e a gente bem. tem que ter alguém que possa nos chamar de volta Que e nos chamar a centralidade da questão. Porque senão, eu tô... Um dia desse eu estava em frente a um local, só para a gente daqui a pouco começar a ideia. Eu olhei para um determinado local e imaginei uma igreja. Já imaginei uma igreja. Falei assim, nossa, já pensou isso aqui cheio de gente e Deus agindo aqui, o mover de Deus? Sabe, a gente vive nesses sonhos. Miles Morrows, eu acho que é o nome dele. Ele falava que já é falecido, ele falava que a visão ela conduz o profeta. E a gente vive de visão. Né? A gente vive com a amém. visão. Vive Divisão de não. visão. A gente vive com a visão. A gente vive com a visão.
esse olhar diferenciado do pastor. Querido, Lucas, o que são condições Diga. externas? Só para a gente... O que a gente pode Né? O entender que como condições são externas? condições... Eu acho que condições externas é tudo aquilo que você permite chegar ao centro do teu coração. Lembrando que se o coração for nosso Deus, a tendência é que a gente viva baseado e com as nossas emoções baseadas nele. Uhum. E isso nos... Pode Quando a falar, desculpa. gente lê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Quando a gente lê esse salmo, a gente fica pensando, puxa, o que é habitar na presença de Deus? Eu acho que habitar na presença de Deus é saber que Deus está com você e você está com Ele. Uhum. Muitas vezes vejo que as pessoas, elas acabam deixando com que essas coisas de fora tomem uma proporção muito grande e ocupem... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, não, estou te ouvindo. Aqui tá legal. A sua que tá dando uma travadinha de vez em quando. Tá. A gente às vezes acaba deixando isso tomar uma proporção muito grande. Então, você percebe, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas e muitas pessoas acabaram procurando pastores ou amigos, amigas, para dizer assim, eu não consigo buscar Deus como eu buscava antes. Eu não consigo me aproximar de Deus antes. Só que isso acontece por causa dessas influências externas que vão tomando conta do nosso coração e a gente não vai percebendo. Então, por exemplo, a gente começa que tudo que está acontecendo é contra a gente. Tudo que está acontecendo é para destruir a gente. E, na verdade, não é. As coisas acontecem e vão interferindo, mas isso não quer dizer que é contra você. Você é alguém que está sofrendo de pessoas com peso, né? Então, não é só uma pessoa que está com dificuldade de não estar congregando presencialmente, irmãos presencialmente. São muitos irmãos e irmãs que estão passando por essa dificuldade. Porque talvez, durante muito tempo, fossem apegados ao tempo, apegados a Deus, a comunhão com Deus. E agora estão percebendo isso, o quanto eram apegados ao templo, à rotina do templo, às atividades, e não apegados realmente a Deus. E aí você começa a ter esses problemas. Então aí, se você pegar desde o início da pandemia, ter aí situações. A primeira é de negação. Você vê uma série de pessoas negando, não, esse vai passar rápido. Nós fizemos uma reunião, nossa liderança, dizemos assim, olha, no mês de maio nós vamos voltar com os nossos cultos, vai ficar tudo bem, né? E nós já estamos aí, não voltamos ainda com os cultos presenciais, de setembro, que é o aniversário da igreja. Então, a gente primeiro passou por esse momento da negação, que a gente não queria aceitar que a gente ia ter que pagar esse preço em casa, mesmo, onde a gente ia ter que deixar de fazer coisas que nós estávamos acostumados a fazer. Essa é a verdade. Nós nos acostumamos a uma rotina e essa rotina dela. Esse período de negação... Oi. Não, deu travado, desculpa, perdão. Depois desse período de negação, a gente vê essa situação das situações que sempre aconteceram. Então, vamos lá, vou citar algumas situações. O preconceito, por exemplo. Preconceito racial. Sempre foi um problema, sempre foi. Mas nós estamos dando uma ênfase maior porque isso está nos afetando mais. Houveram muitas situações de preconceito tão piores quanto essas que a gente está passando agora. Só que o problema é que só agora que a gente está abrindo os olhos para isso, porque a gente está imerso nessa situação, porque a gente está na frente da TV, na frente do computador, na frente do celular,
com acesso o tempo todo a essas notícias, né? A desigualdade social sempre existiu no Brasil. As igrejas, durante muito tempo, através da teologia da libertação e outras coisas, combateram isso de uma forma muito forte. A gente está vendo isso de uma forma como parece que a gente nunca viu antes. Então, eu tenho visto as pessoas querendo trazer a pauta, algumas situações tiram, como se nunca tivesse acontecido. Mas isso é o sinal dessa interferência externa. Nós estamos hoje sob pressão, né? Eu vejo que o senhor hoje está sob pressão. Você tem que dar uma opinião sobre alguma coisa, sendo que necessariamente você não precisa ter uma opinião formada ainda sobre algo, né? Você está construindo isso. Você não precisa emitir a sua ideia lá de cara, né? Você não precisa emitir a sua ideia de cara, assim, primeiro, você tem que pensar, ruminar aquilo. Posso fazer uma partezinha? Quando você fala sobre negação, há uns dias atrás eu estava vendo um determinado canal de notícias e eles estavam fazendo uma entrevista. Até foi o que me inspirou a estar trabalhando alguns temas. E o entrevistado foi até o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele falou sobre isso que você está falando. A gente vivia um momento, o primeiro momento mesmo, foi aquele, isso é breve, esse momento é breve, isso vai passar, isso é coisa de semanas, daqui a pouco essa pandemia ela vai deixar de existir. Só que aí veio o segundo momento, que era isso que eu ia te falar, que eu penso, né? Esse segundo momento que é a negação. Olha, sim, vai passar. Mas você já começa, vai passar com dúvida. Vai passar, sabe? E uma pergunta que eu quero fazer a você. A igreja hoje, ela sai com alguma mudança para o que vai vir? Eu espero que sim. Espero que sim. A igreja precisa sair com uma mudança disso. Eu não sei se todas as igrejas elas vão sair. Quando a gente fala da igreja como instituição, eu vejo que ela tem que sair disso como uma mudança, com um novo tempo para a igreja. Mas eu vejo que nós vamos ter aí dois grupos, e eu gosto de trazer aí uma referência, né, para a gente, da viúva de Naim, né? Você tem ali dois grupos. Você tem um grupo saindo cheio de tristeza, cheio de desespero, que estava vindo com Jesus. E esses grupos vão se encontrar no final da pandemia. Você vai ter pessoas que passaram por dificuldades, você vai ter pessoas que não conseguiram assistir culto, porque não é todo mundo que consegue assistir os cultos, as lives, tem gente que não gosta disso. E aí não adianta a gente, como pastor, querer obrigar a pessoa a assistir, é uma questão da pessoa, né? Tem pessoas que não conseguiram ter tanta facilidade ou não tiveram vida fácil dentro de casa. No Brasil, um índice altíssimo de feminicídio, né? Um índice altíssimo de violência contra a mulher. E aí você pega esses dois grupos, um grupo que vai estar vindo cheio de marcas, cheio de tristeza. Você vai ter um grupo que realmente se encontrou com Cristo nesse momento fora da igreja. Um grupo que conseguiu ter mais intimidade, um grupo que está vindo, que entende o que Jesus quer fazer. Né? Esses grupos vão se encontrar. Este grupo que vem com Cristo não vai poder ter o preconceito de dizer assim, você não é crente porque na pandemia você não assistiu tanto, você não é crente porque você não quis participar de um culto como eu participei. Porque às vezes nem todo mundo tem prática com a câmera, nem todo mundo tem prática de fazer uma live e de participar, e muitas vezes a gente quer ir por esse caminho do julgamento. Então, eu acho que, de primeiro lugar... Tá me ouvindo? Agora travou. Travou sua live. Resposta. Peraí. Voltou? Voltou. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso mesmo que você falou aí, sobre o preconceito.
que a gente está falando muito sobre racismo, né? O racismo, o feminicídio, a gente vai voltar nesse assunto. Mas esse preconceito, exemplo, o irmãozinho chegou todo cheio de cuidado, máscara, limpa a mãozinha com álcool, né? Só que a gente sabe que as nossas comunidades, elas são abertas. E qualquer pessoa, ela pode entrar dentro da igreja. De repente vai chegar alguém que não vai ter máscara, ou que não vai ter a condição de comprar o álcool, o gel, ou até um sabonete. Você deve viver isso em São Paulo. Sim. E como é que vai ser esse reconhecimento? Será que a nossa igreja está preparada para isso? Então, aí eu acho que a igreja ela tem que estar preparada para receber qualquer tipo de pessoa. Então, por exemplo, quando nós reabrir, ter máscaras ali, né? Que são máscaras para uso dessas pessoas que vão chegar, a gente vai ter que doar uma máscara, e não é emprestar uma máscara, né? Então, vai ter que ser feito um investimento, e aí não é gasto, é investimento, porque você está investindo em vidas, né? Você vai ter que ir um termômetro para medir a temperatura, você vai ter que aprender a lidar também com a situação das pessoas não se sentirem tão confortáveis em algumas questões, né, disso ou daquilo, de medir temperatura e tal. Então, essas coisas a gente vai ter que ter um cuidado muito grande. Por exemplo... Deu uma travadinha. Com uma série... Pode falar. Estou te ouvindo agora. Espera que voltou. Abrir a igreja agora com uma série de restrições que nós temos para abrir hoje... Interessante. Por exemplo, você não permitir a entrada de idosos, que eu acho que está correto. Mas se eu não deixar o idoso, eu vou estar desprivilegiando um grupo. Eu não vou poder deixar crianças entrarem até 10 anos. Também vou estar desprivilegiando um grupo e os pais que levam essas crianças. Então, essa abertura, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem... você tem que lidar muito bem com a liderança da igreja e com a própria comunidade, para não gerar esse desconforto. Porque a minha pergunta para a liderança da igreja é muito simples. Quem é que vai ficar no portão barrando quem entra e quem não entra? O pastor não vai poder fazer isso, o pastor vai estar pregando. Quem é que vai fazer? Porque nessas horas, normalmente... Nessas horas, normalmente, não, o pastor... Mas não vai ter como, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de como lidar com as pessoas e com esse emocional, porque cada um vai vir de um jeito. Vai ter gente que vai voltar muito empolgada para a igreja, vai ter gente que vai voltar com medo, vai ter gente que só vai conseguir voltar para a igreja depois que fizerem. Tudo isso tem que estar dentro desse ambiente das ovelhas, né? Todos são ovelhas, as que têm medo, as que não têm, as que têm um pouquinho mais de esperança, as que têm um pouquinho de coragem, as que não têm. E aí é aquele grupo que eu falei da viúva de Naim. Você vai ter um povo muito triste, muito machucado, e que vai vir com Cristo carregando a vida. E esses dois têm que se encontrar para que haja ali uma cura. Um vai ajudar o outro nesse momento. Ô Lucas, e essa ideia, essas crises sociais, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse preconceito, é uma crise social, a questão da pessoa poder ou não se achegar à igreja, mas o que essa crise social ela atinge o indivíduo? O indivíduo. Como a gente colocou aqui, o ser humano, o interior dessa pessoa. Se você puder esmiuçar um pouquinho mais só sobre isso aí. Claro. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 1 Samuel 22, que é da caverna de Adulão. Quando você vê o texto disso tudo que aconteceu com Davi, e a forma como as coisas aconteceram, e como Saul perseguiu Davi, você percebe que mesmo depois de grandes conquistas de Davi, nos capítulos anteriores, quando ele chega na caverna de Adulão, que talvez seja um dos piores momentos dele ali,
ele começa a repensar algumas coisas sobre quem ele é, né? Uhum. E eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, né, ele é exatamente isso. Eu acho que agora a gente está conseguindo, quando a gente fala, por exemplo, dessas crises sociais, por que estão diferindo tanto agora? É aquilo que eu falei um pouquinho no começo. Agora a gente está se atentando para coisas que às vezes a gente não se atentava, né? Uhum. A gente está, como não sei você, mas quando tem o culto na igreja à noite, quando tem a live, né? A gente se prepara para assistir culto ou a gente nem vai. Notícias da TV é a mesma coisa, porque você tem as Uhum. mesmas notícias todos os dias. Quando aparece alguma coisa diferente, você vai dar atenção para aquilo e você vai se aprofundar naquilo e isso essa interferência. Então, como é que isso acontece? Você começa a ter, por exemplo, você vai ter essa crise social na área do preconceito, né, racial. Isso é uma coisa que a gente tem como combater, mas a gente não dava a atenção devida que a gente precisava dar. E aí isso começa a Uhum. interferir, porque a gente começa a repensar e a querer construir novas ideias. É aí que começa a interferir. Porque você começa a pensar, puxa, eu acho que eu já fui preconceituoso em algum momento da minha vida. Uhum. De alguma Uma forma, outra... contribuir para essa desigualdade social. E aí você começa a pensar, porque você tem tempo. Essa é a grande questão, Cláudio. A rotina que nós tínhamos antes permitia o homem, a mulher, parar para pensar em algumas coisas. E isso acabava Uhum. ajudando a gente a fugir de determinados assuntos. Só que agora não tem para onde correr. Você vai ter que pensar sobre preconceito, você vai ter que pensar sobre a polarização política que nós estamos vivendo, você vai ter que pensar sobre as questões que estão sendo colocadas aí. Não, você pode pedir ajuda para o seu pastor, você pode pedir ajuda para o Espírito Santo, para algum colega seu, mas você vai ter que parar e pensar. Porque antes você dava Verdade. desculpa assim, poxa, mas eu estou trabalhando, hoje eu tenho culto de oração, que é quarta-feira eu tenho culto de oração lá na igreja, eu vou ajudar o pastor no louvor, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que entregar isso, eu vou fazer uma viagem, e aí você vai prondo as coisas, a gente vai empurrando com a barriga. Só que chega um momento, que é o que eu digo que é o momento da caverna de Adulão, que não tem como fugir. Não tem. Davi, ele tinha que sair da caverna com o melhor exército que a Bíblia descreve que já existiu. E ele sai dali, daquele lugar, com o melhor exército que a Bíblia já disse que em algum momento. Mas como que ele faz Uhum. isso? Ele passa a se avaliar. E ele passa a entender quem ele é na história que ele viveu. O que Deus tinha para ele. Exatamente isso que nós, como indivíduos e como igreja, nosso papel em tudo que nós estamos vivendo. E aí, a partir daí, a gente consegue entender. Então, é por isso que interfere tanto. Não tem mais como você deixar para o outro dia. Você está ali constantemente vivenciando aquilo, né? Quantas e quantas Verdade. pessoas me procuraram nesse insônia, por exemplo, né? Muitas pessoas Uhum. com insônia, muitas pessoas com crise de ansiedade. Por quê? Porque ela está tendo que se deparar com problemas que ela deixava para o dia seguinte. Aquele famoso crente que ia na igreja, o pastor pergunta, tá tudo bem, meu irmão? Ele fala, tá tudo bem, pastor, mas na verdade não tá tudo bem. Ele diz que tá tudo bem, mas aí você começa o culto e não presta mais atenção, né? Mas agora não tem mais como. Não tem mais como ele Verdade. dizer que tá tudo bem, porque ele está pensando naquilo todo dia. Se a pessoa tinha uma crise dentro do casamento dela, agora que ela tá horas com a esposa, a tendência é que isso piore. Se a pessoa tinha uma crise com os filhos, a tendência é que isso piore, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente está sendo colocado em situação e aí a gente precisa buscar ajuda. Então, assim, eu não acho errado e eu apoio isso. As pessoas precisam fazer terapia, as pessoas precisam procurar um psicólogo, né? Às Não, eu vezes a gente tira concordo na com conta de você. Deus algumas coisas. Eu concordo com você, porque antes, como você falou, a gente não tinha tempo para ruminar. Vou botar dessa forma, para ruminar as ideias. A gente ia protelando, sempre adiando. Só que agora você se encontrou num beco, sem saída. De uma forma ou de outra, você vai ter que fazer a reflexão diária. Eu sei que para ministros, né, pastor,
A reflexão ela é diária, a gente faz. Né? Você pensa o que você, como você agiu, de que forma você agiu, o que você precisa melhorar. Você acaba fazendo isso. Mas o membro da igreja, o ser humano em si, ele não entra por essa vertente de forma nenhuma. Porque ele vai protelando as suas ações. Ele vai jogando para frente. E aí, quando você encontra esse momento em que você tem que pensar, assim como Davi na caverna, poxa, eu estou cercado de pessoas que são tão erradas quanto eu. Estou cercado de pessoas que estão à margem da sociedade. Olha que legal. Aí você tem que começar a repensar tudinho. Poxa, mas eu tenho que fazer com que essas pessoas elas comecem não a protelar, mas agora a serem producentes, a produzir algo. E aí você, na ideia do racismo, você via de uma forma, observava de uma forma o racismo. A partir desse momento, você olha de outra forma. Ô, Lucas, hoje, o indivíduo, Lucas, né? Não sei, você falou que está 4 anos no ministério, certo? E esses 4 anos, antes desses 4 anos, você trabalhava secularmente. Positivo? Sim. Agora você tem um convívio maior com sua esposa. Você acaba descobrindo algumas coisas que você não via antes. Eu tive, há um tempo atrás, há uns dias atrás, né, um problema parecido com esse. Uma pessoa veio me procurar porque estava tendo problemas. Ela começou a perceber algumas mudanças no cônjuge. Sabe? Ela não via isso antes. Ela falou assim, pastor, eu já não durmo mais, eu já não consigo nem me alimentar direito. Já não consigo mais nem me alimentar direito. Porque a minha vida, eu olho para o lado e começo a ver falhas, erros que eu não via antes. E eu falei, cara, agora, o irmão, né? Perdão, cara. Irmão, agora é o momento em que você tem que experimentar um pouquinho do caráter de Deus. Que é a paciência, a benevolência. Só um pouquinho, né? Andar aí ele falou assim, milha, né? Isso. Olha, se teu inimigo te pedir para andar uma, anda duas. Se pedir a capa, dá a túnica. E assim vai. Se te bater na face, dá outra. E era coisa que a gente tinha muito só para a história. Hoje a gente vive. Né? Assim como questões, e eu não sei se eu posso entrar nessa questão com você agora. Nós temos ouvido muitas notícias, elas têm tirado o sossego do nosso povo, do ser humano no geral. Essa polarização política, sabe? O que ela vem interferindo no ser humano? Isso é uma pergunta. Tá. Acho que, em primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa entender sobre a questão da polarização é que a gente não pode, como pastor, como sacerdote, de uma forma assim, você não pode privilegiar nem A nem B. Isso tem que ficar claro, porque na tua igreja vai ter gente que é de direita e gente que é de esquerda. Você vai ter um ano de esquerda. E você vai ter ideias ali boas e ruins dos dois lados. A gente tem que aprender a cuidar das pessoas. Mas aí quando a gente fala na minha opinião, o debate, o diálogo, ele é importante. Mas quando você vai para um extremo, que é uma coisa que a gente tem visto rotineiramente nas redes sociais, na TV, aí a gente começa a ter um problema. E aí é nessa hora que eu acho que a igreja ela poderia ter um papel mediador mais forte, mais importante, para tentar trazer essas pessoas. Olha, nós estamos todos no mesmo barco e esse barco se chama Brasil. Se o Brasil acabar, ele não vai acabar só para quem é de direita ou só para quem é de esquerda, ele acaba para todo, né? A pobreza, a fome, você pode ser de direita ou você pode ser de esquerda. Se você estiver passando fome, você vai passar fome. É isso que a gente precisa entender. Esse posicionamento, eu ouvi um comentário de um
de um padre uma vez, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era ali perto de Brumadinho, quando aconteceu toda aquela tragédia, e ele disse assim, cadáveres não são nem de direita e nem de esquerda. Cadáveres são cadáveres. E essa é a realidade. A gente está deixando de buscar coisas centrais que são boas para o ser humano e estamos preferindo buscar coisas que são importantes para partido A ou partido B. E isso não é seguir um caminho cristão. Isso não é... você pode defender propósitos e princípios. Isso é importante. Agora, você pode deixar de amar o seu próximo. Se você for ver... se a gente for pensar em montar uma equipe, talvez a gente nunca montaria uma equipe como Jesus monta. Jesus monta uma equipe, ele monta ali o grupo que caminhava com ele de 12 discípulos com pensamentos completamente diferentes, pessoas de áreas diferentes, que talvez se fosse montado hoje de partidos diferentes, de esquerda, de direita, mas caminhavam todos juntos, entendendo que a ideia que Cristo transmitia, o reino de Deus que Cristo transmitia, era importante. A gente às vezes vê assim, né, a história de Judas, né, e como Judas acabou se tornando um traidor, mas a gente se esquece que Judas também foi chamado, e Judas também tinha chão do chamado dele. É que com o tempo algumas coisas foram acontecendo, mas a gente esquece que ele tinha, né, uma caminhada, né? Ele tinha ali, por ser o Judas Iscariotes, ele defendia algumas ideias e Jesus mesmo assim o chamou. Jesus mesmo assim queria que ele caminhasse com ele. Jesus tinha com ele ali o que era bruto, que era aquele cara que tinha sempre uma fala forte, que às vezes era grosseiro com as pessoas, que talvez hoje a gente não chamaria para ser o de igreja, não chamaria para ser o pastor para pregar, mas Jesus chamou essa pessoa. Você vai ter Saulo, que foi chamado por Cristo, que era um dos maiores que existiu, mas Jesus fez questão de chamá-lo porque Jesus sabia aonde iria chegar. Falar polarização, a gente esquece que pode ter partido A, B, mas acima de tudo existe o reino de Deus. E eu acho que a igreja precisa colocar este reino de Deus. E aí, puxando a sardinha um pouquinho para a igreja metodista, né? Trazer as pessoas para a mesa da comunhão. Eu acho que seja você de direita, seja você de esquerda, Jesus nos chama para a mesa da comunhão. Jesus nos chama para sentar todos no mesmo lugar. Tem uma das coisas mais bonitas que eu já vi na Bíblia, é a preparação da ceia. Jesus, ele prepara um ambiente para receber os discípulos uma ceia. Ele pede para que aquilo fosse preparado. E ele recebe todos os discípulos, inclusive Judas que o traiu. Inclusive Pedro que o negou. Mas ele todos. Então a igreja é esse espaço onde nós preparamos esse ambiente para que haja uma comunhão e para que haja um respeito, né? E você pensa, mas nós servimos e buscamos ao mesmo Deus. Nós estamos caminhando nos mesmos lugares, às vezes nós somos do mesmo bairro. E infelizmente a gente viu que essa polarização até dentro das próprias famílias trouxe uma ruptura, uma divisão por conta de ideias diferentes. Eu tive pessoas... Então eu acho que isso atrapalha muito. Hein, Lucas? Eu conheci pessoas que eram na mesma família, na mesma casa, dividiram direita e esquerda. E ficava aquele clima ruim na família, né? E eu gostei muito dessa sua fala aí, quando você colocou a ideia da mesa, os sermos chamados à mesa, e você tem a preparação e tem a abertura para um diálogo. Jesus abre um diálogo ali, tanto para os zelotas, quanto para Pedro, que era o mais extremista da época. Assim, eu gosto muito da ideia que o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. O que me une a você? Exato. É o cristianismo. O que me separa são as ideologias políticas. Mas isso é pequeno. Isso vai ser pequeno. A consequência maior é o reino de Deus. John Wesley falava o quê?
No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Exato. Essa polarização, essa coisa de ideologia política, sabe? A igreja ela tem que trabalhar isso melhor. Eu vou puxar a sardinha, como você puxou para os metodistas, vou puxar mais uma vez. Graças a Deus, pastor metodista, para ser político, ele tem que deixar o pastoreio. Para ser político, tem que deixar o pastoreio. E agir o nosso é agir em prol da comunidade. Essa ideia de polarização, sabe, política, ela traz insônia. Eu trabalhei em cidade pequena, né? E quando chega a época de política, você tem que se posicionar mesmo em prol do reino, não tendendo nem para um lado nem para o outro. E receber a todos. Há uns dias atrás, não sei se você chegou a assistir, acho que foi a quarta ou quinta live que eu fiz, eu trouxe duas candidatas, pré-candidatas, perdão. Uma da cidade de Leopoldina, Minas Gerais, e outra da cidade de Cachoeira de Macacu. E aqui se abriu o diálogo. Eu acho que isso é essencial, sabe? Abrir-se o diálogo. E você tem isso que tira o sono das pessoas. A pessoa já não consegue mais conviver com a outra. Não sei se essa percepção você tem também. Fica difícil. Sim, no final de tudo, é o que você falou, é passageiro. É passageiro. Né? Se a gente for olhar para tudo que o vivenciou politicamente, né? Olhando para a nossa história, a gente vai ver muitos partidos que as pessoas achavam que nunca acabariam, que acabaram. Verdade. Ou poder que as pessoas nunca iam passar e passou. Né? E hoje nós estamos vivendo um outro momento político, e assim como nós vemos personagens políticos que mudaram ao longo do tempo. Né? Para quem... Meu pai fez faculdade de teologia na década de 80, e ele conviveu muito próximo com o Lula, né? Ali do PT, e a transformação, né? Porque ele viu essa transformação. Exato. Você percebe que são pessoas diferentes. Aquele cara não é mais o cara de hoje. São duas pessoas diferentes. Para a gente ver que nem o próprio personagem político, ele muda muito. Se você peguei um de esquerda, vou pegar um de direita agora, você pega o próprio Fernando Henrique Cardoso, como ele mudou com o passar do tempo, até chegar em 1994, onde ele pôde assumir a presidência. Você percebe que são pessoas diferentes. Aquele Fernando Henrique Cardoso que lutava por isso, por aquilo, que tem fotos dele na época da ditadura, e o Fernando Henrique Cardoso que vai e tem toda a estratégia do Plano Real, né? Você percebe que são pessoas completamente diferentes. Não são a mesma pessoa. Então, se o próprio personagem muda e passa, a gente não pode perder a nossa paz, perder o amor da nossa família, de diálogo na igreja, os propósitos do reino que a gente tem que alcançar por causa disso. Isso não pode tirar nossa unidade, né? Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de focar em Cristo. Então, eu acho que esse é o maior alerta que, se a gente pudesse dar, né? Que os pastores foquem realmente em Cristo, foquem na unidade, na comunhão que Cristo quer transmitir através dos evangelhos, né? Não precisa ir muito longe, não. E aí você consegue entender um pouquinho. Pode falar. Você falou de evangelho e de líderes. Você percebe, se você olhar para o Cristo, né, que houve o traidor, dois traidores. Geralmente eu falo que são dois. Eles falam que é um só, mas eu acho que são dois. Pedro também trai de alguma forma. Só que a consciência de Pedro, ela muda a consciência de Pedro. E ele retorna naquele diálogo maravilhoso que eu acho lindo, né? Olha, Pedro, tu me amas, e aí vai por diante. Só que você vai ver que mesmo nesse momento, Jesus está trabalhando nos líderes. Antes lá no Getsemane. Sim. Quando Judas vai lá, chega para Jesus. A primeira coisa que Jesus pergunta para ele, se você fosse fazer uma leitura bem coloquial, né? Ele fala assim, amigo.
que você veio fazer aqui? Até o último instante, ele tenta trabalhar aquele ser humano, aquele líder. Que de repente, teria que acontecer, né? De repente não, teria que acontecer. A jesuicidência, ela tem que acontecer. Mas ele tenta trabalhar aquele líder. O Pedro, mesmo lá na frente, Jesus morto, ressurreto, encontra com Pedro e aí vai o diálogo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro começa a perceber que aquele homem que caminhou com ele durante 2 anos e alguma coisa, 3 anos, ele estava ainda confiando que ele daria continuidade a tal Pedro, tu és pedra, e sobre ti ficarei minha igreja. Que a gente não faz essa leitura. E assim vai, Tiago e os outros discípulos são trabalhados. E esse trabalho, Lucas, não sei se você pensa da mesma forma, esse trabalho é contínuo. Exato. Do discípulo. Tanto é que você vai ter uma nuance de pensamento entre Pedro e Paulo, que Paulo consegue convencer Pedro de que tanto faz judeu ou de outra comunidade, o importante é que estejamos todos juntos. Aí você pega um cara que muda o pensamento e acha assim, não, porque fulano agora está no poder, eu tenho que totalitar. Seu pai, na década de 80, estava em São Bernardo do Campo. Eu era garoto ainda, adolescente para jovem, né? E eu comecei no PT de Caxias. Ideologia à flor da pele. Só que eu fui percebendo que aquelas ideias, elas foram caindo um pouco. E foi se levantando uma nova ideia. E aí que me voltou mais a ideia do Cristo. Sabe? Olha, vamos para Cristo. Vamos para a salvação. Entendeu? Eu continuo gostando de política, não fazer política, mas gostando de política, conversar, igual a gente está fazendo aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual o alvo da minha soberana vocação. Amém. A igreja hoje, ela tem percebido isso? Você sente que ela tem percebido isso ou ela ainda vive os conflitos? Eu acho que, infelizmente, hoje, a igreja ela fez uma imersão nessa polarização. Se você for olhar no geral, a igreja hoje, infelizmente, ela está nos extremos. E aí eu não falo da igreja metodista, eu falo no geral, né? A gente tem hoje os assuntos que estão à margem, eles tomaram conta da centralidade da igreja. Então, você tem hoje todos os tipos de polarização em vários âmbitos, tomando conta do que é central na igreja. E pouco se fala hoje de Cristo, do reino, e se dá muito espaço para isso tudo. Eu vejo que a gente acabou indo por esse caminho, porque como a igreja ela começou a olhar muito para dentro dela mesma, e buscar os interesses dela mesma, e deixou de ter esse foco para fora, né? A igreja ela acabou se ensimesmando, olhando para o próprio umbigo, né? Sempre olhando só para o que ela precisava, as necessidades dela, e deixou de olhar para a missão. Porque os cristãos eram reconhecidos como os do caminho, né? E a gente já não é mais o do caminho, a gente você quer encontrar um crente, você tem que ir dentro da igreja. E eu acho que essa é a maior crise que as pessoas vivem hoje, né? Eles não têm mais o tempo para ficar lá e se esconder dos problemas, né? Verdade. E aí a gente acaba chegando hoje numa situação onde a igreja precisa trazer de volta, e aí você vai ter alguns líderes que você vê fazendo isso agora e tentando mostrar o que é realmente o papel da igreja, né? E aí você começa a entender o seguinte: existem pessoas voltadas para o interesse deste mundo, e igrejas também, infelizmente. Verdade. Né? Você, infelizmente, eu trabalhei com marketing, né? Eu acho um absurdo, eu vou usar a palavra absurdo, a quantidade, a gama de produtos que se tem hoje, além da Bíblia, para se vender para um cristão.
Verdade. assim, Posso fazer uma colocaçãozinha rapidinho? Só uma historinha pode, rapidinho? claro. Quando eu estava em São Paulo, eu fui para conhecer a Sarzedo, onde vende Bíblia, essas coisas. Passei em frente à Praça da Sé e entrei lá para Sarzedo. Quando cheguei na Sarzedo, eu levei um susto. Eu tenho 49 anos. 49 anos, e a maior parte dentro do Evangelho. Quando um cara virou para mim e falou assim: Ô irmão, vem cá, deixa eu te abençoar. Eu falei: Ih, vou ganhar alguma coisa. Não, olha só, se você comprar comigo, irmão, eu vou te abençoar, Deus vai te abençoar. Eu falei: caramba, o Evangelho mudou, a prática mudou. A bênção agora é só se eu investir alguma coisa. Sabe? Isso tudo vai interferir no ser humano. É triste, né? Exatamente. Porque o que acontece muito, né, é que quem manda no mundo, infelizmente, é o capital, é o É, dinheiro. Quem vai fazer você ter vontade disso ou daquilo, infelizmente, se não é o reino de Deus, é o dinheiro. É mamon, né? Como muitos vão verdade. dizer, né? E aí não tem Como como pode um você homem servir a servir, dois senhores? não tem como. E aí você vai entrar nesse problema quando a igreja ela vai por este caminho e Cristo já tinha alertado que isso poderia acontecer. Cristo já tinha avisado que isso poderia acontecer. Porque Cristo sabia, ou você acha que Cristo, quando chega para os discípulos, diz assim: obras maiores farão. Jesus sabia a proporção que a igreja tomaria, Jesus sabia o quanto nós cresceríamos, e por isso Jesus ele faz alguns alertas para a igreja. Verdade, Para não verdade. transformar a casa de oração numa casa de comércio. E hoje a gente vê, porque, por exemplo, a gente reclama tanto, né, quando governo A ou governo B coloca algum imposto, mas quantas e quantas vezes nós vemos produtos sendo vendidos dentro de igrejas, prometendo uma série de coisas, né? Se você comprar o tubinho tal e colocar na sua porta, se você comprar a água tal, se você comprar aquilo, e aí você acaba vendo que a igreja se tornou um comércio, uma feira que vende ali a fé. A igreja ela acabou entrando num fluxo que só faz mal para ela mesma. Né? É uma coisa que eu falo sempre, se a gente for querer encher estádio de futebol, é mais fácil a gente chamar o Luan Santana do que pregar o evangelho. O evangelho é atrativo. O evangelho é negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Né? O evangelho ele é um caminho estreito e eu vejo que a igreja está tentando facilitar as coisas e Uhum. tentando colocar uma metodologia de venda e isso acaba atrapalhando. E aí você começa a entender por que, que hoje as pessoas são tão... É tão fácil o externo interferir no interno, porque a sua essência ela é rasa. A essência do cristão de hoje ela é muito rasa. Você não tem profundidade, você não tem raízes profundas, você não está ali como no Salmo de número 1, né? Plantado junto ao ribeiro, né? Você, e isso atrapalha, porque qualquer vento de doutrina, de vã doutrina, vai te levar para lá ou para cá. E aí a gente Ô, começa Lucas, a entrar nesse ciclo. é interessante desse ponto aí, que a gente também é alertado sobre isso, que isso iria acontecer. Essas doutrinas viriam e tomariam o mundo, e a igreja ela acabaria se deixando levar. Desde aquela época, Jesus já vinha avisando. E a gente, às vezes, Sim, esquece. O externo, o externo acaba incomodando o interno. Acaba, eu hoje eu vejo umas coisas interessantes, né? A gente cantava tanto sobre a volta de Cristo, né? E hoje a gente está vendo alguns sinais e as pessoas estão extremamente assustadas com isso, né? Com os Uhum. gafanhotos, né? Com as pestes, com isso, com aquilo. Só que um cristão, ele não pode se abalar com isso, porque isso foi escrito, isso foi... Cristo falou para nós em Mateus 24. E aí Verdade. a gente acha a gente, né? Então, essas coisas é que faltam. Eu acho que hoje, mais do que nunca, falta para a igreja, nesse período de pandemia, o chorar com os que choram, por exemplo. E aí, mais uma vez dizendo, eu sei que tem igrejas que estão fazendo isso, mas perto da totalidade foram poucas.
Você teve muito mais igrejas preocupadas em continuar mantendo aquele status quo, né, de continuar tendo arrecadação, de continuar tendo os seus cultos, do que preocupar em chorar pelas mais de 107 mil famílias que nós temos hoje que perderam seus entes queridos. Faltou a gente se compadecer, né? Porque esse é o papel da igreja, é chorar com os que choram, é estender a mão, é mostrar que ainda existe esperança apesar da morte, né? Existe esperança, existe um caminho que é Cristo para que haja nova vida. Então eu vejo que a igreja ela precisaria ter um impacto maior nesse tempo. Infelizmente, como a maioria foi por um outro caminho, a mídia mostra o que a maioria faz. É difícil você ver os pequenos pontos, né? E aí é que eu acho que entra como nós da igreja que temos aí tentado fazer algo sério, algo que seja relevante, porque a minha pergunta que eu faço todos os dias, e eu peço para as pessoas de Santana de Parnaíba fazer todos os dias é, se a sua igreja sumisse da rua, se ela desaparecesse, os vizinhos sentiriam falta? A cidade sentiria falta? Se isso não aconteceu, é porque é uma igreja irrelevante. E se é uma igreja irrelevante, não tem que existir. A igreja precisa ter um papel de relevância onde ela está. Lucas, nosso tempo avançou. Eu gostei muito, sabe? Gostei muito da conversa. Aprendi muito. Que bom, meu amigo. Sabe? É muito gostoso. Agora eu vou fazer a vez da sua ovelha, o Adão. É bom ouvir você, Fala. cara. Adão fala assim, eu gosto de ouvir meu pastor. Eu falei, nossa, então eu quero ouvir ele. E gostei muito. Deus abençoe. Amém, Faça suas amigo. considerações finais. Você tem 3 minutinhos. Bom, o que eu posso dizer? Existe um Cristo que continua nos amando e continua de braços abertos para nós. Existe um Espírito Santo que está agora com cada uma das famílias que perderam seus entes queridos. E existe uma igreja que Cristo sonhou para que fosse uma igreja que mudasse o local onde ela está inserida. A igreja, ela é um agente de transformação onde ela está. E quando entendemos isso, e quando nós entendemos o nosso papel, as coisas externas podem fazer o que quiser. A tempestade pode ser muito forte, mas nós permanecemos tranquilos, porque Cristo está no barco. Com Cristo no barco, meu amigo Glaudio, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Jesus, ele dormia no barco. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, por que Jesus dormia no barco? Ué, Jesus era carpinteiro. Os pescadores é que tinham que saber como guiar o barco. Jesus já fez a parte dele, gente. Nós somos a igreja hoje. Ele já disse que ele vai estar com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a gente possa ser esse agente de cura. Quando alguém chegar para você precisando de uma oração, ore. Quando alguém pedir para que você tenha mais paciência, tenha. Ame mais. Abrace as pessoas virtualmente agora. Esse é um papel difícil de fazer isso, mas é ligar para as pessoas, entrar nas casas das pessoas dessa forma como você está entrando, Glaudio, e trazendo esse ambiente de conversa, esse ambiente de comunhão. É claro que você e eu vamos pensar diferentes muitas coisas, mas nós estamos aqui porque nós cremos num Deus. Exato, graças a Deus por isso. Nós cremos num Deus que nos une, né? E assim, se você estiver sofrendo com algo, nunca se esqueça. O telefone do céu é oração. Eu aprendi essa música quando era criancinha. Também. Não deixe de falar com Cristo. Cristo responde. Cristo responde a cada oração. Basta você pedir. Basta você pedir. É isso. Lucas, eu vou encher a tela comigo agora aqui, mas você aguarda um pouquinho? Claro. Vamos conversar um pouco, tá bom? Novamente, eu quero dizer muito obrigado pela paciência, pelo carinho e por acreditar na gente, tá? Por Amém. me dar essa oportunidade, essa confiança. Deus continue abençoando sua vida e o seu ministério, a sua família, tá bom? E
Deixa eu botar aqui Deus agora. abençoe muito. Amém. Queridos, você ouviu o pastor Lucas, bênção de Deus, homem de Deus. Esse é o momento para nós fazermos a nossa reflexão. Deus está te dando essa oportunidade. Então, aproveite para fazer a reflexão. Eu queria só te deixar a par do que está acontecendo. Eu não respondi nenhuma pergunta, não coloquei nenhuma pergunta aqui, porque, sinceramente, eu não sei configurar meu celular para o Facebook e eu fiquei um pouco enrolado. Mas semana que vem eu vou estar com as perguntas aqui. Se você fez alguma pergunta para o pastor Lucas e que não foi respondida, eu vou passar para ele e ele vai me responder. Eu vou repassar para você em nome de Jesus, tá bom? Eu queria mostrar só essa camisa aqui. Não sei se você está vendo. Eu apoio essa ideia, tá? A lei mete a colher no casamento. Então, o feminicídio, a violência contra a mulher, ela tem que deixar de existir. E nós temos igreja que apoiar em nome de Jesus, tá bom? Semana que vem, eu queria que você estivesse com a gente, você que assistiu hoje e vai assistir para frente, nós vamos estar com o Renato Lopes, pastor Renato Lopes, também de São Paulo. A gente vai falar sobre a diferença entre missões e evangelismo. Nós vamos estar trocando essa ideia. Lucas já é convidado também para participar, se quiser estar com a gente, tá bom? E eu já tenho uma agenda toda programada aqui, que eu vou passar para você em doses homeopáticas durante o decorrer das semanas. Cada dia eu vou te falar sobre um tema que a gente vai estar abordando, sendo que em outubro nós vamos falar do Outubro Rosa e nós vamos ter diversas mulheres conversando com a gente aqui, tá bom? Então aproveita essa oportunidade que você está tendo, aproveita esse momento que você está tendo, abrace, cuide de quem está perto de você, ame ao máximo. E como o pastor falou, oração é o telefone de Deus, é o número de Deus. Tá com problema? Ora. Tá alegre? Ora. Tá triste? Ora. Deus responde a oração. Queridos e queridas, muito obrigado. Até a semana que vem. Que bom que você esteve comigo. Nós nos vemos semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.